Queridos, nessa manhã nós iremos concluir as exposições que nós estamos fazendo no livro do profeta Jonas. Será a sexta e última exposição. Dessa feita, a nossa exposição será lá no capítulo 4, os versículos 6 até o 11. Livro do profeta Jonas, capítulo 4, os versículos 6 até o 11. Ouçamos então a leitura da santa palavra do nosso Deus. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Que o Senhor nos abençoe, queridos, para que possamos entender a palavra de Deus revelada aqui nas Sagradas Escrituras. Irmãos, visto que nós encerraremos hoje a exposição do livro de Jonas, é importante, então, que nos lembremos dos eventos que aconteceram até aqui no livro de Jonas, para que possamos compreender como que se dá esse momento na vida do profeta Jonas. Até aqui, o livro de Jonas nos relatou como que Deus chama esse profeta, que vivia lá no Reino do Norte, em Israel, para poder pregar em Nínive. Nós devemos saber que já nesse momento, o reino de Israel, ele já havia sido dividido, em que nós temos Israel na região norte, que tem a sua capital em Samaria, e o reino do sul, que é Judá, que tem a sua capital em Jerusalém. Então, o profeta Jonas vivia lá no reino do norte, em Israel. E é dentro desse contexto que Jonas é chamado para ir pregar em Nínive. Nínive era a capital da Síria, o império que estava crescendo, o império pujante dos dias de Jonas. E ao ser chamado para ir pregar lá em Nínive, Jonas se nega de cumprir essa missão, e nós iremos ver, ou melhor, nós vimos, que ele foge desse desígnio de Deus para a sua vida. O motivo para essa atitude de Jonas é justamente pelo fato de que os assírios, nos dias do profeta, estava em uma campanha de expansão territorial e já havia ocupado parte da região norte de Israel. Além disso, vale destacar que as campanhas de guerras dos ninivitas, dos assírios, era um momento de guerra com muita crueldade. Os ninivitas não deixavam reféns de guerra. Eles acabavam com todos aqueles que estavam diante deles. E então, diante dessa realidade, da perversidade da guerra dos assírios, e diante também da realidade que eles já haviam tomado parte da região norte de Israel, é que nós podemos entender um pouco daquilo que passava na mente do profeta Jonas e a atitude dele de se negar de ir pregar lá em Nínive. Então, Jonas se nega de cumprir essa missão também, porque havia um pensamento na cabeça do profeta. Veja, se ele fosse até Nínive, anunciando o juízo que havia sido previamente estabelecido pelo Senhor, havia, ainda que remotamente, a possibilidade daqueles homens perversos ouvirem a pregação da palavra de Deus e começarem a cogitar a possibilidade de se arrependerem e Deus perdoar eles do pecado deles. É isso que nós vemos lá no capítulo 4, versículo 2, quando Jonas começa a descrever os atributos de Deus, dizendo que Deus é um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar, grande em benignidade. Então Jonas fica apavorado com a possibilidade de ir lá pregar e então aquele povo perverso se arrepender. Jonas não queria, de fato, ser um instrumento de Deus para o perdão de Deus sobre aquele povo. Então, o caminho mais óbvio que Jonas
encontra é de fugir, não ir pregar a palavra de Deus, para que então os ninivitas não fossem salvos. E é diante dessa narrativa, desse contexto inicial, é que nós vemos os desdobramentos de todos os eventos que se sucedem no livro do profeta Jonas. Vemos então no capítulo 1, Jonas recebendo a palavra de Deus e logo depois fugindo. E então, nesse momento em que ele foge, uma tempestade vem sobre o barco em que Jonas está fugindo. E então, a única coisa que resolve o problema é ele ser lançado ao mar pelos marinheiros. Mas Deus age graciosamente com o seu profeta, porque logo que ele é lançado ao mar, diante daquela tempestade, vemos que um grande peixe engole o profeta. Então chegamos no capítulo 2, em que a cena é Jonas caindo nas profundezas do mar. E enquanto ele cai nas profundezas do mar, ele está ali arrependido e começa a orar ao Senhor, porque ele sente a morte de maneira bem presente na sua vida. Jonas imagina que não irá escapar daquela, mas a misericórdia de Deus é apresentada sobre a vida do profeta, ao ponto de que um grande peixe engole ele, passando então o profeta 3 dias no ventre desse peixe. E ao estar lá, naquele cantinho, naquele lugar que apenas Deus sabia que Jonas estava lá, lá ele reflete sobre a misericórdia de Deus, sobre o perdão de Deus. E então, lá das profundezas do mar, dentro daquele grande peixe, o profeta Jonas começa a orar ao Senhor. E o que nós vemos, então, no capítulo 2, é uma oração de um crente arrependido que roga a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então, capítulo 3, nós vemos que o grande peixe lança Jonas lá na praia, e Jonas começa da estaca zero. Ele começa aí, ele se dirige então à cidade de Nínive, ainda que aparentemente a contragosto, porque nós imaginamos que por meio da mensagem que ele apresenta lá em Nínive, uma mensagem curta, onde há apenas o juízo, não há misericórdia, não há arrependimento, nós vemos que possivelmente o profeta vai cumprir o desígnio de Deus, apesar do seu coração estar contrariado diante dessa realidade. Ao pregar lá, então acontece algo maravilhoso, grande avivamento, os ninivitas escutam a pregação de Jonas, se arrependem e se voltam para Deus. E então, nós já estamos chegando mais perto daquilo que o nosso texto fala. Lá no versículo 10 do capítulo 3, vemos Deus agindo com graça sobre a vida dos ninivitas. O texto fala que viu Deus o que fizeram os ninivitas, se arrependendo, e como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Diante dessa realidade do perdão de Deus para com os ninivitas, nós vemos no capítulo 4, basicamente, a descrição de 2 eventos. O primeiro que nós vimos no último sermão, algo em torno de 5 semanas atrás, por isso então que eu estou retomando todas essas informações para a nossa exposição de hoje. E na exposição, na última exposição, que está lá, que foi nos versículos 1 a 5 do capítulo 4, nós vemos a reação de ira de Jonas ao ver o arrependimento dos ninivitas, que foi seguido pelo perdão de Deus. Deus perdoa aqueles homens perversos e Jonas fica completamente transtornado com essa realidade. Jonas não queria que aquilo acontecesse. E é justamente por esse fato que ele havia fugido. Mas no texto que nós vamos abordar hoje, dos versículos 6 a 11, nós vemos a resposta à atitude de Jonas. Nós vemos como Deus tratou o profeta diante da ira dele pela misericórdia em relação às ninivitas. Deus perdoou os ninivitas e Deus observou o seu profeta completamente irado diante daquela situação. E então o Senhor vai em direção a Jonas para poder tratar o coração do seu profeta. E no nosso texto de hoje, meus irmãos, nós iremos ver como Deus tratou o coração do profeta. Vemos então como Deus trata a ira do profeta em relação ao perdão que Deus concedeu aos ninivitas. E nessa descrição, nós iremos perceber no nosso texto a sabedoria de Deus. Como Deus governa todas as coisas e faz com que, de fato, todas as coisas, até mesmo aquelas que são pequenas, as quais nós consideramos como insignificantes, forjem o caráter do seu profeta, forjem a vida daqueles que pertencem a ele, e também faça com que aqueles eventos, por meio daqueles eventos, Jonas conheça ainda mais quem é Deus, o caráter de Deus. Então, vejamos então, meus queridos, o nosso texto a partir do versículo 6,
vejamos como que o Senhor trata o coração e a vida do profeta. O texto nos fala o seguinte: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Irmãos, para entendermos o que está acontecendo aqui no versículo 6, é necessário que a gente volte ao versículo 5, porque nós vemos que o versículo 6 começa com um então. Então, aqui é uma conjunção que traz a ideia de conclusão daquilo que havia sido dito anteriormente. A gente não começa a frase com então, né? Com exceção dos paulistas, que geralmente começam, né, com frase com então, a gente vê que não é o contexto que está acontecendo aqui na Bíblia. O então está se referindo àquilo que está disposto lá no versículo 5. O que é que nós vemos lá no versículo 5? O versículo 5 descreve que após o avivamento que aconteceu lá em Nínive, e depois da reação que Jonas teve em relação ao seu coração de ira diante daquilo que aconteceu, e a pergunta que ele faz ao Senhor, Jonas então sai da cidade. O versículo 5 fala: Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então, o que nós vemos então é que Jonas sai da cidade, ao invés de ficar naquele local que estava acontecendo um evento maravilhoso de avivamento da parte de Deus. Ele não fica ali para compartilhar a fé com os novos irmãos, ele sai, ele está irado. Então, ele sai, e o texto fala no versículo 5 que ele assentou-se ao oriente da mesma. Provavelmente, Jonas vai para se sentar em um lugar elevado. Ele vai ao oriente para ficar ali em um lugar alto, observando a cidade. E lá o texto fala que ele fez uma enramada. A enramada, então, é uma cabana rústica com plantas, e Jonas está, então, naquele lugar. Nós devemos nos lembrar que fazendo em que ele faz essa enramada, essa cabana rústica, é que nós vemos que ele fez isso justamente porque ele queria um lugar para poder ficar na sombra. Além disso, ao que parece, o objetivo de Jonas era ver aquilo que o Senhor iria fazer com aquela cidade. Então ele está ali no lugar alto, faz a sua enramada para ficar em um lugar confortável, e ali ele quer ver o que vai acontecer essa cidade. E aí nós nos perguntamos, por que será que Jonas toma essa atitude? Os estudiosos chegam a comentar dois possíveis pensamentos que estavam passando pela cabeça do profeta. Primeiro, ele pode ter pensado, olha, Deus já mudou de ideia uma vez, porque ele disse que ia destruir Nínive e não destruiu. Talvez dessa vez ele pense melhor e perceba que, olha, de fato, Deus vai destruir essa cidade porque ele vai ver até mesmo que eu estou certo. Faz sentido essa minha ira em relação à cidade de Nínive. Ou então, a segunda possibilidade é que talvez a pergunta do versículo 4, em que o Senhor fala para Jonas, e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Aquilo que nós podemos imaginar é que na mente de Jonas começou a surgir ideias. Talvez Jonas imaginou que Deus estava perguntando para ele: você sabe o que eu vou fazer com essa cidade? A história não chegou ainda ao fim. Por que você está com essa raiva se você não viu a história ainda toda? Em geral, queridos, a possibilidade de Jonas ir para esse local alto e fazer essa enramada para ficar ali observando a cidade, nós podemos imaginar que Jonas ainda tinha uma esperança. E a esperança de Jonas é que Nínive fosse completamente destruído. Então, nós imaginamos, está lá Jonas sentado, olhando para a cidade de Nínive, ainda com aquela esperança de que Deus destruísse aquela cidade. E então, enquanto Jonas estava ali aguardando que Deus tratasse com os ninivitas, punisse os ninivitas, nós vemos justamente ao contrário. Dos versículos 6 a 11, Deus trata o profeta. Deus vem tratar o coração cheio de ódio, amargura e rancor do profeta. E então, o que nós vemos no versículo 6, logo no início, é dizendo o seguinte: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Deus então faz com que uma planta venha a nascer para abençoar o profeta. De fato, Jonas já havia feito aquela enramada para se proteger do sol, mas a gente sabe que uma enramada não tem como proteger da maneira devida. Além disso, naquela região em que o profeta estava, ela é uma região muito quente e o sol era muito severo. E então, diante desse contexto, que nós vemos
que Deus faz com que essa planta cresça, e o texto fala que ela subiu por cima de Jonas, né, aqui um hebraísmo, não se incomode quando você vê esse tipo de estrutura textual na Bíblia, porque no hebraico tem aquilo que a gente chama de pleonasmo, né, bem constante no texto bíblico. Então, essa planta nasce, Deus faz com que essa planta nasça, e faz uma sombra sobre a cabeça do profeta e o livrou do seu desconforto. E percebam, irmãos, como há uma ação graciosa e poderosa de Deus. Até aqui o livro de Jonas fala de eventos maravilhosos em que a providência e o governo de Deus sobre toda a criação está acontecendo. Vimos isso na tempestade, vimos isso por meio do peixe que engole Jonas. Toda a criação está submetida ao governo de Deus. E imagine, Deus então faz com que da noite para o dia, em um lugar completamente seco e até mesmo desértico, nasce essa planta para proteger o profeta. Veja que grande privilégio que o profeta tem de estar ali protegido pelos cuidados do Senhor. E ainda no versículo 6, nós vemos a consequência. Qual foi a reação do profeta diante daquela ação providencial de Deus em relação a ele? O texto no versículo 6 nos fala o seguinte: Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Jonas ficou extremamente alegre. O coração de Jonas estava exultante por aquilo. E é importante ver a descrição, como que a estrutura textual se apresenta para nós. Porque lá no capítulo 4, versículo 1, o texto fala que Jonas desgostou-se extremamente pela ação graciosa de Deus em relação aos ninivitas. E agora, quando fala em relação à planta que Deus fez nascer sobre ele, a estrutura textual é bem semelhante. E fala que Deus, ou melhor, Jonas ficou extremamente alegre pela planta que nasceu. Então, Jonas extremamente irado por causa do avivamento que Deus fez, do perdão sobre os ninivitas, e agora Jonas está extremamente alegre por causa da planta. E a gente vê aqui que Jonas era um cara que experimentava altos e baixos em suas emoções. Uma hora ele estava extremamente irado, logo depois estava extremamente alegre, depois a gente vai ver que ele estava extremamente irado, meio que oscilava esse temperamento e o coração do profeta Jonas. E algo importante que eu quero destacar aqui nesse momento do texto. Esse versículo, aqui o versículo 6, é o único momento em todo o livro de Jonas em que vemos a descrição de que Jonas está feliz. Mas não só feliz, ele está extremamente feliz. A única vez no livro. E vejam, Deus manda Jonas ir pregar, nada. Jonas não fica feliz. Deus salva os marinheiros, e de certa forma Jonas tem ciência disso, mas o texto não fala que Jonas ficou feliz. Deus manda um grande peixe para o salvar, e nós não vemos nenhuma descrição textual da grande alegria do profeta. Deus salva os ninivitas se arrependem diante da pregação de Jonas, mas o texto também não nos fala que Jonas ficou feliz. Mas agora, com uma planta, um ato da providência de Deus, simples, completamente simples, o que nós vemos é que o profeta fica extremamente feliz. E aqui nós já temos uma aplicação prévia para as nossas vidas. Vejam, queridos, como tantas vezes o livro do profeta Jonas não descreve apenas os sentimentos, aquilo que passa dentro do coração do profeta, mas aquilo que passa dentro do nosso próprio coração. Porque aqui nós vemos como nós somos tendenciosos a ficarmos extremamente felizes pelos benefícios temporais que o Senhor nos dá aqui na terra. No caso do profeta Jonas aqui, é uma planta. Em contrapartida, nós não nos alegramos nas coisas eternas. Vejam, Deus chama Jonas para pregar, ele não encontra salvação. Deus efetua a salvação de Jonas por meio do grande peixe, não há alegria em Jonas. Deus faz um grande avivamento e também não há alegria em Jonas. Então veja como os bens temporais, eles têm uma capacidade de gerar em nós uma alegria muito maior do que as bênçãos eternas que nós ganhamos da parte do nosso Deus. Isso deve nos levar a rever aquilo que traz alegria para o nosso coração. Aquilo que, de fato, em que a nossa satisfação está fundamentada. Além disso, nós podemos destacar também que Jonas, em nenhum momento, fica feliz pelas bênçãos de Deus que é dada pelos outros, em relação aos outros. Mas quando é para ele, oh, que alegria maravilhosa. E nós somos assim.
Nós nos alegramos com pequenas coisinhas que Deus nos dá, mas as grandes bênçãos, até mesmo as bênçãos espirituais, dadas a pecadores, nós não temos encontrado alegria. E então, o texto continua no versículo 7, e aqui a situação começa a mudar para o profeta. Nós vemos que a alegria de Jonas durou pouco. O que nós vemos no versículo 7 é que no dia seguinte, logo no nascer do dia, acontece alguma coisa. Vejam comigo. Versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Vejam, meus queridos, aqui, logo no início do dia, como está falando aqui, no dia seguinte, ao subir da alva, o dia ainda não era pleno, ainda havia um pouco de escuridão, mas o sol já estava começando a aparecer. Nesse momento, então, o mesmo Deus que fez nascer aquela planta, envia um verme para ferir aquela planta e aquela planta seca, fica seca, logo no raiar do dia. E é interessante, irmãos, nós falarmos que a gente fala geralmente que a alegria de pobre dura pouco, né? Mas aquilo que nós vemos é que a alegria de filho de Deus, que está com o coração duro, impenitente, dura menos ainda. Porque Deus, quando percebe que o nosso coração está duro, que não consegue perceber as bênçãos dele, o mover dele, ele começa a tratar, para que a gente possa ver a glória dele, a bondade dele. Além disso, meus irmãos, vemos como Deus governa todas as coisas. Vemos como essa planta nasce de uma maneira impressionante no versículo 6, e logo depois surge esse verme de uma maneira inesperada. A planta e o verme, ambos sendo enviados pelo poder de Deus. Isso mostra o governo do Senhor, até mesmo nas pequenas coisas. Mas nós sabemos sim do governo de Deus sobre todas as coisas. Mas há uma coisa que deve ficar mais claro para nós. É que não apenas Deus governa todas as coisas, mas ele governa todas as coisas para que o nosso coração seja tratado por ele. Quando nasce essa planta, Deus está tratando o coração de Jonas. Quando surge esse verme, Deus está tratando o coração de Jonas. Tudo, absolutamente toda a criação, Deus governa para cuidar do coração dos seus. E nós podemos falar até mesmo dos nossos dias, em que não a planta, não um verme, mas um pequeno vírus sobre o governo de Deus é um instrumento dele para que ele trate do nosso coração. Às vezes, nós falamos apenas do juízo de Deus sobre o mundo, e é latente, está claro que, de fato, o Senhor está irado contra um mundo que cada dia se afasta dele. Mas não tenha nenhuma dúvida de que essa pandemia é um tratar de Deus na vida da sua igreja. É um purificar, é um cuidado para que a gente possa encontrar mais alegria no serviço de adoração a Ele e a gente possa buscar ainda mais a presença de Deus. A princípio, Jonas não estava gostando dos eventos, assim como nós estamos extremamente incomodados com os eventos que estão acontecendo nos nossos dias com essa pandemia. Mas no final das contas, nós vemos que todas as coisas estavam cooperando para o bem de Jonas. Assim, como todas as coisas têm cooperado para o nosso bem em meio a essa pandemia, a esses dias que nós temos vivido. E para que ainda mais a glória de Deus seja revelada nas nossas vidas. Então, no versículo 8, nós vemos que a ação do verme sobre a planta era só o início dos problemas de Jonas. Já não bastava o verme ter acabado com a planta, que estava dando um pouco de conforto para Jonas, mas haveria de acontecer ainda mais problema na vida do profeta. O versículo 8, na primeira parte, fala o seguinte: em nascendo o sol, ou seja, quando o verme chega, está ainda na alva, né? Está amanhecendo. Agora, lá no versículo 8, em nascendo o sol apareceu. O texto fala o seguinte: Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de modo que desfalecia. Então, aqui, imagine que o sol está a pino, aquele sol já de 7, 8 horas da manhã. Naquele momento, Deus manda um vento calmoso oriental. Os estudiosos falam que esse evento, desse vento calmoso oriental, que acontece naquela região, é chamado de siroco. É um nome estranho, né? Mas é esse o nome que é utilizado. Então, esse vento, como o texto fala, ele é quente, ele é suave, ele é quente, e ainda mais, ele carrega partículas de areia. E quando vai passando esse vento, a temperatura fica extremamente quente. A gente que mora em Salvador sabe que quando está no verão e a gente não tem um ar-condicionado, liga o ventilador, é às vezes pior,
porque joga aquele bafo quente. Agora, então, imagine a seguinte cena: você está acordando, vem aquele bafo quente, que você não tem como desligar aquele vento, e aquele vento vem cheio de areia, enche o seu corpo, sua roupa de areia, de manhã cedo. E aquela planta que havia aliviado o calor de Jonas não está mais lá. E o sol bate forte na cabeça de Jonas. E o texto fala que Jonas começou a desfalecer. Jonas desfalecia. Então, Jonas, pela segunda vez aqui no livro, perde a morte. Aquela situação era tão incômoda que o profeta perde a morte. Vejam, o versículo 8, ainda na segunda parte. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Esse mesmo pedido já havia sido feito por Jonas lá no versículo 3. Tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Então, Jonas aqui é descrito como uma pessoa que não sabe ficar contrariada. Enquanto a providência de Deus é positiva, ajuda de alguma forma, ele está extremamente feliz. Mas quando as coisas são contrárias, são mais difíceis, ele chega até mesmo a pedir a morte. Então, irmãos, nós vemos que tantas vezes é assim na nossa vida. Enquanto todas as coisas estão caminhando, está lá tudo de vento em polpa, a saúde está bem, família está bem, trabalho está bem, tudo ótimo. Mas quando uma dessas coisas começa a ruir, começa a ser destruída, a nossa oração é a mesma oração insensata de Jonas. Pedimos: Senhor, tira a minha vida. E nós devemos tomar cuidado para que a providência de Deus, a providência do Senhor, não nos faça ficar ainda mais contrariados com Ele. Pelo contrário, a providência do Senhor deve nos levar a glorificar ainda mais Deus. Assim como fez Jó. Ele fala que Deus tira, e bendito seja o nome do Senhor. O nosso coração, em meio à providência de Deus, ainda que seja por situações difíceis, deve nos levar a glorificar ao Senhor e encontrar a alegria no Deus da nossa salvação. Então, diante desse pedido de Jonas, no versículo 9, Deus faz um questionamento a ele. Versículo 9 fala o seguinte: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Deus pergunta a Jonas: é racional? É razoável essa pergunta sua, essa sua ira, só por causa de uma planta que morreu? Veja, essa é a segunda vez que Deus pergunta também para Jonas se é razoável a ira dele. Versículo 4, Deus pergunta: é razoável essa tua ira? Agora também, mais uma vez, essa mesma pergunta: é razoável essa sua ira? Então, Jonas, a ira de Jonas era motivada pela destruição de uma planta por causa de um verme. Então, veja, Deus aqui quer mostrar um princípio para Jonas. Jonas está irado porque pessoas se converteram, e ao mesmo tempo ele também está irado por causa da planta que morreu, a planta que foi destruída pelo verme. E vejam como funciona a nossa cabeça. As pessoas hoje em dia valorizam muito mais uma árvore ou até mesmo um animal, uma tartaruga marinha, qualquer coisa do tipo. Eu me lembro que no período que eu estava lá no seminário, no quarto ano, houve um período de intensas chuvas lá na cidade do Recife. E então, em uma dessas chuvas severas, uma das mangueiras, quem já esteve lá no SPN, no Seminário de Recife, sabe que lá toda a área aberta do seminário tem mangueiras enormes. E uma dessas mangueiras, devido à chuva intensa, ela caiu. E ela caiu de uma maneira tão absurda que as próprias raízes dessa árvore foram arrancadas. E então, diante daquilo, foi chamado uma pessoa para poder observar o perigo daquelas árvores. E foi indicado que era necessário a poda de algumas árvores do seminário. Então, naturalmente, o diretor da época, o reverendo Marcos André, chamou porque era perigoso para as pessoas que passavam ali no seminário. E a região do seminário, fica o seminário e duas torres enormes de prédios residenciais em volta. Então, diante daquele cuidado para que ninguém se machucasse, houve então uma denúncia contra o seminário, e o seminário chegou mesmo a quase ter que pagar uma multa altíssima pela poda daquelas árvores. Aquelas pessoas parece que não entendiam
E elas tinham visto aquela árvore caindo. Mas aquelas pessoas que estavam em volta do seminário, parece que elas não entendiam que era mais importante a preservação de uma vida, de uma pessoa que estava passando naquele local, do que a árvore propriamente dita. Então, Jonas aqui, ele está parecendo isso. Ele está mais se importando com aquela planta do que o bem daquelas pessoas, a conversão dos ninivitas. Então, a ética presente no coração de Jonas é essa que nós vemos em pessoas como aquelas que defendem tartarugas marinhas, mas, ao mesmo tempo, elas lutam pela legalização do aborto. As tartaruguinhas, não. As árvores, não. Mas o aborto, meu corpo, minhas regras. Então, devemos de fato cuidar da natureza, mas nós devemos ficar atentos também para o nosso coração, que comumente muda a prioridade das coisas. A prioridade é sempre as pessoas, aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, Jonas, diante da pergunta de Deus, ele responde, e responde de uma maneira bem objetiva. Ele fala que a sua raiva é razoável. Ele fala: é razoável a minha ira até a morte. E essa informação aqui, essa afirmação de Jonas é meio dúbia. O que exatamente Jonas quer falar que a ira dele é razoável até a morte? Há duas possibilidades. Primeiro, Jonas pode estar falando que a ira dele faz tanto sentido que ele pode até mesmo morrer com essa raiva no coração. Então, olha, Deus, a minha ira é tão factual, é tão plausível, que eu posso até mesmo levar ela para o caixão de tanta raiva. Ou a segunda possibilidade é que ele está dizendo que ele pode sentir tanta raiva, que ao ponto de que essa raiva vai levar ele a morrer. Então, nós temos essas duas possibilidades, que são todas duas absurdas. Mas pense um pouco o que está passando na cabeça de Jonas. A ideia dele é: o Senhor me tirou tudo que eu tinha, me tirou de Israel, de perto dos familiares, tirou o prestígio como um profeta que já estava lá no Reino do Norte e que era bem reconhecido na sociedade, faz com que a palavra dele seja desacreditada diante dos ninivitas. E então, Deus dá para ele aquela planta, e até mesmo aquela planta é tirada. Então, o pedido de Jonas é: só resta para mim a morte. Mas aqui nós vemos mais uma coisa, irmãos: como Deus vai tirando tudo de nós, cada coisa do nosso coração, para que a gente possa ser mais santo, para que, como Ele, o nosso objetivo seja a misericórdia dele na vida dos pecadores, para que a gente possa entender que nós precisamos nos submeter a Ele. Deus, enfim, está trabalhando pelo bem do profeta. E então, o texto conclui com uma pergunta feita por Deus, descrita lá nos versículos 10 e 11. Eu peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura desses versículos. O texto fala o seguinte: tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Até esse momento, irmãos, Jonas havia aprendido muitas lições a respeito de Deus. No capítulo 1, Jonas aprendeu sobre o governo de Deus sobre a criação, a tempestade. Jonas aprendeu também que não se pode fugir de Deus, o livre-arbítrio. Deus não costuma respeitar o livre-arbítrio do homem. Por que Deus não respeitou o livre-arbítrio de Jonas? Antes o resgatou. Jonas aprendeu claramente que ele não poderia fugir da vontade de Deus e o governo de Deus sobre todas as coisas. No capítulo 2, Jonas aprendeu a respeito da misericórdia de Deus para com todos aqueles que são crentes e que estão com o coração quebrantado. No capítulo 3, Jonas aprendeu a respeito do poder de Deus para converter pecadores. Mas no capítulo 4, ainda mais uma lição que deve ser aprendida pelo profeta. E a lição que ele deve aprender aqui no capítulo 4 é a respeito da compaixão que Deus tem em relação aos pecadores perdidos. Veja, Deus fala claramente para Jonas que ele estava com compaixão de uma planta. Ele estava com ira porque Deus não teve um cuidado com essa planta. Mas, ao mesmo tempo, essa compaixão de Jonas não havia sido apresentada para uma cidade inteira em que vivia 120.000 pessoas. E, por vezes, eu já falei em outras exposições, que a possibilidade dessas 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita é uma possível referência a crianças.
Então Jonas estava tão irado com Nínive que até mesmo as crianças, aquela geração, nova geração de ninivitas, não era benquista por Jonas, e Jonas queria que até aquelas crianças fossem destruídas. E ao fazer isso, ao fazer essa pergunta para Jonas, dos versículos 10 e 11, Deus mostra a incoerência que está presente no coração do profeta. Mas aqui nesses versículos 10 e 11, eu quero que vocês percebam basicamente 4 coisas que Deus fala com Jonas. A primeira coisa que nós vemos é Deus falando para Jonas é que ele se apegou a uma planta que não custou trabalho nenhum a ele. Veja, versículo 10. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizesse crescer? Nós sabemos que nós geralmente criamos apego àquilo que nos custa algum tipo de trabalho. Né? Aquelas pessoas que criam plantas, têm a sua hortinha, sabe, que gosta de cuidar daquilo. Algumas pessoas criam até apego e querem que aquelas plantinhas cresçam de maneira saudável e fique forte. Mas esse não foi o caso de Jonas. Deus está dizendo, olha, essa planta que você tem apego, nem foi você que plantou. Por que você está com esse apego todo? Então, às vezes, nós criamos esse apego, queridos, a coisas que não nos custou absolutamente nada. Apenas vieram a nós e nós nos apegamos àquilo que parece que custou o nosso suor. Então, Deus está mostrando, olha, é meio incoerente isso, Jonas. A segunda coisa que nós vemos aqui nesses versículos é que Jonas não só se apegou a uma coisa que não custou trabalho para ele, mas também ele se apegou a algo transitório. Veja no versículo 10. Ele fala que essa planta que cresceu numa noite e numa noite pereceu. A planta aqui é descrita como algo que tem sentido, como algo tão simples. Está ali, logo depois, no outro dia, não está mais. Jonas atribuiu um grande valor a algo que não tinha tanto valor porque era algo extremamente transitório. E veja se não é assim também conosco. Quando nós nos apegamos tanto a coisas que estão aqui hoje e amanhã também já não estão. Os homens, né, têm um grande apego pelos seus carros. A gente sabe que carro dura mais um pouquinho, né, da noite para o dia que se acaba. Mas tantas vezes nós colocamos o nosso coração em casas, em carros, em bens, as irmãs algumas, né, em roupas, em joias, em algumas coisas, mas nós não tantas vezes nós não colocamos o nosso coração aonde ele deve estar, nas coisas que são perenes e naquilo que glorifica o nome de Deus. Ainda nós podemos ver a terceira coisa destacada agora no versículo 11, que Jonas estava se importando muito mais com as coisas do que com as pessoas. Vejam, o versículo 11. Deus pergunta a Jonas, não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Ou seja, Jonas estava preocupado muito mais com a destruição de uma planta do que com a destruição de 120 mil pessoas. E muitas vezes essa é a condição do nosso coração. Crentes que por vezes valorizam muito mais objetos, coisas da natureza, do que em apreciar a misericórdia de Deus sobre a vida daqueles que carecem da graça de Deus. Mas a quarta e última coisa que eu quero trazer aqui para nós, aqui no versículo 11, e é a maior lição de todas, certamente a lição central que nós vemos aqui nos versículos 10 e 11, é que Deus dá para Jonas, a maior lição que Deus dá para Jonas é a respeito da sua misericórdia para com pecadores perdidos. Deus mostra para Jonas que ele serve a um Deus que tem prazer em perdoar pecadores, aqueles que estão arrependidos, tal como os ninivitas. Há um interesse e um desejo intenso de Deus pelo perdão daqueles que verdadeiramente estão arrependidos. Bem, queridos, até então nós vimos a descrição do nosso texto, mas eu quero fazer ainda algumas observações finais nesse momento que estamos finalizando o livro do profeta Jonas. É interessante perceber como conclui o livro do profeta Jonas, como ele se encerra. Os versículos 10 e 11 acaba em aberto. Quando você termina com uma pergunta, você não termina uma conversa com uma pergunta, fica sem sentido. E o livro aqui está acabando com uma pergunta, e pior, deixando Jonas como um vilão no final da história, como um homem insensível.
Vejam, se o livro acabasse lá no capítulo 3, Jonas teria sido um grande herói. Quem seria o maior avivalista de toda a história? O profeta Jonas. Todos viram como Deus agiu por meio da vida dele. Mas, pela providência do Senhor e por aquilo que foi proposto pelo seu autor, o livro não acaba assim. O livro mostra um lado obscuro do profeta Jonas. Mas então, irmãos, o que nós vemos é Jonas com o seu coração duro e rancoroso. E a forma como esse livro é encerrado e concluído nos leva a questionar uma coisa. Não sei se vocês se perguntaram em algum momento dessas 6 exposições a seguinte ideia. Quem será que foi o autor desse livro? Ainda mais, quem será que foi o autor desse livro que termina mostrando um lado ruim do profeta? Veja, nós não temos como afirmar de maneira categórica, mas alguns pontos podem ser destacados para desenvolvermos uma tese a respeito da autoria do livro de Jonas. Pela descrição de fatos tão íntimos, como nós vemos no capítulo 2, que descreve sentimentos internos do profeta, Jonas é o mais provável autor desse livro. Então, o que nós vemos é que possivelmente Jonas termina o seu livro descrevendo o seu pecado. E ainda que ele não tenha escrito o livro, ele permitiu que o livro fosse encerrado descrevendo que ele não era um herói, mostrando que ele era um pecador. Ou, na pior das hipóteses, ele contou do seu pecado para alguém. Então, se nós corremos para qualquer lado, nós podemos concluir de maneira até bem concreta que intencionalmente Jonas não quis que o livro acabasse descrevendo ele como um herói, mas até mesmo como uma espécie de vilão, um anti-herói em toda essa narrativa. E nós nos perguntamos, por que será que Jonas teve essa atitude? Provavelmente, irmãos, Jonas entendeu provavelmente Jonas voltou para a sua terra e entendeu que o seu pecado deveria ser tratado. Ele se arrependeu, voltou para Israel, possivelmente escreve esse livro, ou narrou esse livro para algum amanuense. Então, esse livro deveria questionar não apenas ao profeta Jonas, mas a todos os crentes. Esse livro termina com uma pergunta, porque é um questionamento não apenas para o profeta, mas para todos os crentes. Deus não pode salvar quem ele quer? Deus não pode usar de misericórdia com quem ele quer? Ou será que Deus só pode ter compaixão daquelas pessoas que você ama? Nós, muitas vezes, agimos com algumas pessoas. Olha, fulano aprontou e agora é crente. E Deus está perguntando, eu não posso pegar essa pessoa imunda, que vive em pecado, e purificar ela com o sangue do meu filho? Então, irmãos, de certa forma, nós somos os Jonas que devem responder essa pergunta. Será que Deus não pode usar de misericórdia para com as pessoas? E a resposta de Jonas não está lá depois do versículo 12, justamente para isso, para que nós possamos respondê-la. E certamente o objetivo de Deus é tratar não apenas o coração do profeta, mas tratar o nosso coração que está, por vezes, com ódio e rancor em relação às pessoas. É para que a gente saiba de maneira categórica e latente que a salvação pertence ao Senhor, como nós vemos no capítulo 2, versículo 9. Deus salva quem Ele quer, até mesmo os inimigos do seu povo. Aqueles que perseguiram outrora se tornam parte do povo de Deus. E é isso que nós vemos lá em Atos. Os gentios entrando no povo de Deus, fazendo parte do povo da aliança, tal como os ninivitas, que eram gentios e fizeram parte do povo do pacto. Em Cristo, o povo de Deus se expande de uma maneira impressionante, em que nós oramos pelos nossos inimigos e nós aguardamos que até mesmo os nossos inimigos sejam convertidos pela obra graciosa de Deus. Bem, queridos, eu quero trazer algumas aplicações finais aqui para as nossas vidas. É interessante, é importante que eu deixe bem claro que as aplicações finais, elas não dizem respeito apenas ao texto que nós estamos expondo, mas também ao livro como todo. Estamos encerrando o livro e nós também vamos fazer algumas aplicações referentes à conclusão do livro. Como de costume, teremos
4 aplicações. A primeira aplicação que quero trazer para nós nessa manhã é que nós devemos cuidar do nosso coração para que as bênçãos temporárias dessa vida não nos tragam mais alegria do que Deus e o seu agir nessa história, na história. Vou repetir. Devemos cuidar do nosso coração para que as bênçãos temporárias dessa vida não nos tragam mais alegria do que Deus e o seu agir nessa história, na nossa história. Veja, esse trecho do livro de Jonas mostra como nos regozijamos muito mais em bênçãos temporárias do que em Deus e no próprio Deus e nas obras que ele faz. Veja, Jonas ficou extremamente feliz porque uma planta que Deus lhe deu trouxe um pouco de conforto. E Jonas não encontrou alegria, satisfação na conversão, na mudança, na transformação que Deus estava fazendo na vida dos ninivitas. Veja, irmãos, como o nosso coração é assim, ingrato para com Deus e cego para as bênçãos espirituais que ele derrama sobre a vida do seu povo. E a plantinha, a planta que Deus deu na vida do profeta Jonas, mostra que o nosso coração é assim. E por vezes nós temos alguma planta que Deus coloca em nossa vida. E é aquilo que traz mais alegria ao nosso coração do que até mesmo o mover dele entre os homens. Irmãos, se nós conseguimos mais alegria em termos de dinheiro, em termos um carro, em termos qualquer tipo de bem, em detrimento da obra de Deus, da glória de Deus, se nós conseguimos encontrar mais alegria em um bem do que em Cristo está transformando vida de pecadores, em nós orarmos muito mais engajados pela conversão dos pecadores do que pelas bênçãos temporárias das nossas vidas, nós estamos vendo exatamente o raio-x do nosso coração. Nós temos estudado às quartas a respeito da doutrina da oração, de maneira específica, a oração do Pai Nosso. E nós vemos que no início da oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina a primeira verdade a respeito da oração. Orem pela minha glória. Ore para que o mundo possa ver o meu senhorio e o meu poder. Depois você ora pelo pão de cada dia. Depois você ora pelas bênçãos temporárias. Por isso, então, meus irmãos, que o nosso coração possa encontrar mais alegria e regozijo no mover de Deus na história, naquilo que Deus tem feito no meio da sua igreja, do que no nosso coração, do que das bênçãos temporárias que ele nos dá. Que Deus nos ensine essa primeira verdade. Questione-se qual tem sido a plantinha que Deus está colocando na sua vida e que tem ofuscado a glória da obra dele. A segunda aplicação que quero trazer para nós é que nós devemos desejar de maneira intensa a compaixão de Deus em relação àqueles que de alguma forma fizeram mal para nós. Jonas aguardava e desejava a ira de Deus sobre os ninivitas, mas Deus o surpreendeu, dando a eles compaixão e perdão de pecados. E o seu coração pode estar, nesse momento, ressentido ou amargurado com alguma pessoa que fez algum tipo de mal contra você. Mas Deus, tantas vezes, ele nos surpreende, não aplicando juízo, não mandando o fogo do céu sobre a cabeça daqueles que nos fazem o mal, mas Deus simplesmente dá graça para essas pessoas. E eu lhe pergunto, será que você está preparado de coração a ver Deus não derramando a ira dele sobre aqueles que fizeram mal em relação à sua vida, mas derramando graça sobre a vida dessas pessoas, convertendo, chamando essas pessoas para perto de si? É por isso, então, meus irmãos, se nós queremos nos tornar, de fato, filhos do Pai Celeste, nós devemos orar por aqueles que fazem o mal a nós. Nós devemos buscar de todo o coração que o Senhor trate o nosso coração em relação a mágoas, a amarguras. Essa não pode ser a condição do coração daqueles que amam ao Senhor. E diante disso eu peço que você se curve na presença de Deus orando, pedindo, Senhor, apazigua a tua ira sobre aqueles que fazem o mal. E mais, Senhor, age com graça, transformando a vida deles, trazendo conversão. O Senhor Jesus nos ensinou, lá em Mateus 5, 44 e 45. Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Irmãos, essa pessoa que te magoou pode ser um pai, um filho, um vizinho, um colega de trabalho, mas eu quero falar para você,
ore por essa pessoa. Ore por ela. Não guarde mágoa ou rancor no seu coração. E mais, aguarde a bênção e a misericórdia de Deus sobre a vida dessa pessoa. A terceira aplicação que eu quero trazer para nós nessa manhã é que esse livro nos mostra que na Bíblia há só um lugar para um protagonista, que é o Deus gracioso que se revela na pessoa de Cristo Jesus. E aqui eu vou precisar explicar isso de uma maneira bem destrinchada, bem objetiva. Veja, irmãos, na primeira exposição da nossa série de pregações, eu afirmei que um dos erros comuns na interpretação do livro do profeta Jonas é que algumas pessoas imaginam que os protagonistas do livro é o profeta Jonas, o grande peixe, mas eu afirmei que o protagonista desse livro é, na verdade, o próprio Deus e a forma como ele vai regendo todas as coisas. Esse fato é tão real que ele termina em aberto, com uma pergunta, deixando Jonas com uma má imagem. E veja, a Bíblia ela não se compromete em preservar a boa imagem dos seus heróis. Veja, não foi assim com o rei Davi. Descreve pelo menos 2 grandes pecados sérios do rei Davi. Descreve alguns pecados de Abraão. Descreve vários pecados de Jacó. Descreve pecados de Pedro. Vejam, homens de Deus, tal como Jonas. Mas a Bíblia deixa bem clara, essas pessoas não eram pessoas tão boas. E certamente, queridos, se algumas pessoas tivessem acesso à nossa biografia após a nossa morte, ou até mesmo hoje, e pudessem ver aquilo que nós já fizemos até aqui, certamente veria que nós, mesmo como crentes, nós não somos boas pessoas. E semelhante como os homens de Deus, nós vemos que a nossa biografia também é marcada por pecados, por senões, mas o principal alvo disso, de mostrar o pecado daqueles homens de Deus, assim como o livro de Jonas mostra o pecado de Jonas, é porque Deus quer passar uma mensagem para todos nós. Por mais que Deus faça maravilhas em nosso meio, ou por mais que Deus faça maravilha por meio da nossa vida, ainda continuaremos sendo pecadores. E não há lugar para que a glória dele seja dividida com nenhum homem. Deus não dividiu a glória dele com Jonas. Deus não divide a glória dele com Abraão, com Pedro, com Paulo. Mas a glória dele é manifestado no Senhor Jesus Cristo. E então, nós vemos que a nossa história, a história de Jonas, a história dos heróis da fé, ela cria sentido e pureza à medida que nós nos unimos na história redentora de Cristo Jesus. É na medida em que nós nos achegamos ao Salvador das nossas almas, é que as pessoas podem olhar para a nossa biografia e dizer: esse é um pecador, mas um pecador redimido. E eu quero dizer que você vai chegar, talvez no seu último dia, no leito de morte. Talvez alguns que estejam assistindo a essa exposição estejam passando por situações bem difíceis. E eu quero dizer para você claramente que você vai chegar no último dia da sua vida e a única coisa que você verá é que você de fato é um pecador. Tal como os grandes heróis que são descritos na Bíblia. Mas então, à medida que você está unido a Cristo, faz sentido. Você encontra perdão. E de fato, o grande protagonista de toda a Bíblia é o Senhor Deus revelado em Cristo. Mas não só isso, o grande protagonista de toda a história é o Senhor Jesus. É a segunda vinda dele. Nós vemos que a chegada, a primeira vinda de Cristo é chamada na Bíblia de plenitude dos tempos. E a segunda vinda dele é a consumação dos tempos. Por isso, então, toda a história da redenção descrita na Bíblia e toda a história dos homens faz sentido à medida que nós vemos a história a partir da perspectiva da vinda e da obra de salvação que é realizada por meio de Cristo Jesus. E então, queridos, não fique triste se você olha para a sua história e vê pecados. Fique triste se você vê pecados que não são confessados e que nós temos um perdão gracioso da parte de Deus. Essa deve ser a nossa grande preocupação. A quarta e última aplicação que eu quero trazer para as nossas vidas
bem direcionada para aqueles que nos acompanham nessa manhã e que não têm o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse livro de Jonas há uma mensagem central. E a mensagem central é a compaixão de Deus em relação àqueles que se arrependem. Esse é o foco central de todo o livro de Jonas. Então, o livro de Jonas chega ao final mostrando que Deus é grande em compaixão e perdoa pecadores arrependidos. É isso que nós vemos de maneira especial lá no capítulo 3, onde nós vemos o perdão de Deus para com pecadores terríveis, para com assassinos, para com pessoas que eram idólatras, para com os perversos ninivitas. Muitos que não servem o Senhor Jesus Cristo, que não creem em Deus, olham para um Deus da Bíblia como sendo um Deus perverso, que olha para os homens dos céus e quer apenas destruir eles. Mas a Bíblia, e de maneira especial o livro de Jonas, conclui, de maneira especial lá nos versículos 10 e 11, mostrando a misericórdia de Deus. Ele pergunta a Deus se Deus não pode ter compaixão de quem ele quer. Então, nós vemos isso aqui nesse livro, a compaixão de Deus em relação aos marinheiros, em relação às ninivitas, em relação ao próprio Jonas. O livro de Jonas anuncia a graça gloriosa de Deus em Cristo Jesus. Porque nós vemos nas Sagradas Escrituras que na plenitude dos tempos, Cristo se colocou como o Cordeiro, o sacrifício perfeito, para que a ira de Deus não fosse derramada sobre nós. Por isso, então, você, amigo que nos escuta e que nos acompanha por meio dessa transmissão, não olhe para Deus como Deus iracundo que quer destruir a sua vida, mas olhe para Ele como Deus misericordioso, que tem prazer em exercer a sua graça para com os pecadores. Por isso, então, não tenho como concluir a exposição a não ser convidando você, amigo, a, nessa manhã ainda, se arrepender dos seus pecados, se curvar diante do Deus da glória revelado na pessoa bendita do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que ainda hoje você possa encontrar descanso para a sua alma, ver a face de misericórdia de Deus manifestada em Cristo, e então viver na expectativa dos dias vindouros, da restauração, onde nós viveremos em novos céus e nova terra, em que viveremos na cidade que é descrita em Apocalipse, como sendo a cidade que não haverá mais necessidade de sol, porque a glória do Cordeiro irá trazer a grande luz para toda aquela cidade. Por isso que nós rogamos, ora vem, Senhor Jesus, o Senhor da glória, o Deus misericordioso, perdoador, que o seu coração possa se aquecer por meio da pregação da palavra de Deus. Que essa manhã seja um momento de correção das nossas vidas diante do Senhor, bem como de arrependimento e entrega na presença de Deus daqueles que ainda não têm Cristo como seu único e suficiente Salvador. Queridos, vamos nos dirigir ao Senhor em uma última oração, pedindo a Ele que nos abençoe. Oremos. Ó Deus gracioso, te agradecemos pelas exposições que tivemos no livro de Jonas. Toda a tua palavra é viva e eficaz, nos ensina a bondade de Cristo em todas as páginas, o grande protagonista da Sagrada Escritura. Ó Senhor, por isso que nós te pedimos que as admoestações e correções que nós recebemos nessa manhã possam estar entranhadas em nós, que possamos encontrar felicidade na mensagem de misericórdia, esperança e paz que nos foi descritas por meio da tua palavra. Te pedimos também, Senhor, que essa manhã seja uma manhã de transformação e de conversão de todos aqueles que nos acompanham e que não têm Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ó Senhor, te pedimos que o Senhor continue nos abençoando nesse dia do Senhor. Por mais que seja um dia atípico, como tem sido todos os nossos dias, e de maneira especial os nossos domingos, que não percamos de vista que é o dia do Senhor, é um dia de deleite na tua presença, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, que a graça do Senhor assista todo o seu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre.